Laura olhou pela janela e suspirou. A vidraça estava coberta por gotas de chuva, e a neve que havia caído ao longo da semana estava derretendo, transformando-se em uma lama encharcada. O trajeto levaria, no mínimo, 40 minutos. Pronta? Vinícius apareceu na porta. Sim, vamos, respondeu ela, pegando a bolsa. O vento soprava com força, e a escada estava coberta de gelo. A chuva castigava o pátio do hospital, transformando a estrada em uma grande poça d'água. Laura entrou na ambulância e se aconchegou melhor no casaco. No fim, foi bom terem me dado um número maior. Eu reclamei à toa. Em um casaco grande, é mais fácil se aquecer. Carlos, dá para aumentar o aquecimento? Perguntou ela ao motorista. Já está no máximo, respondeu ele ao sair para a avenida. Aguente firme, Laura. Daqui a pouco melhora. E de fato, após alguns minutos, o ambiente ficou mais confortável. Ela recostou-se no banco e, olhando pela janela, se perdeu em pensamentos. O plantão dessa vez tinha sido difícil, mas, pelo menos, a equipe era excelente. Conversas objetivas, sem reclamações desnecessárias sobre o salário. Participar das conversas não era algo que lhe interessava naquele momento. Sua mente ainda estava presa à discussão recente com o marido. Laura, você enlouqueceu? A lembrança do tom irritado e indignado de Diogo pesava em sua consciência. Falar em ter filhos agora? Mal conseguimos nos manter. Como acha que vamos dar conta de mais uma boca para alimentar? Como se ela estivesse forçando a isso. Diogo sempre dizia que carregava toda a responsabilidade financeira da casa, mas, na verdade, Laura se sustentava sozinha. Já trabalhava na ambulância há anos e tinha uma excelente reputação. Provavelmente, o problema não era o dinheiro. Talvez ele apenas tivesse medo da responsabilidade, ou simplesmente não quisesse criar filhos adotivos. Que tempo horrível! Suspirou o motorista. No melhor dos casos, só chegaremos em meia hora. E por que nos mandaram para lá? Será que não havia ninguém mais próximo? Pois é, concordou Laura, lutando contra o sono. A chuva não dava trégua. A condução era feita quase às cegas. Eles já haviam saído da cidade, e a luz dos postes havia ficado para trás. Laura, conseguiu se aquecer? Perguntou Carlos com preocupação. Já está até quente demais. Ele voltou a se calar, e Laura mergulhou novamente em seus pensamentos. Mal podia esperar para que o plantão terminasse, voltar para casa, se enfiar debaixo das cobertas e dormir sem pensar em nada. Estava exausta. Ultimamente, Diogo ficava cada vez mais tempo no escritório, tentando ganhar a confiança da chefia e torcendo por uma promoção. Ela, por sua vez, fazia o possível para manter um bom relacionamento com ele, mas a distância entre os dois só parecia crescer. Laura sentia que até a sua imensa paciência estava chegando ao limite. Está uma bagunça aqui, observou Lúcia, sua sogra, ao entrar na cozinha. Não tive tempo para arrumar, explicou Laura, enquanto servia o chá. Nunca tem tempo, nunca tem tempo. E quando pretendem ter filhos? Você já tem 35 anos, Diogo, 37. O tempo está passando. Ainda não conseguimos. Eu sugeri adoção, mas ele recusou terminantemente. E fez muito bem. Sorriu Lúcia com desdém. Quem sabe de onde vêm essas crianças? Gente normal não abandona filho, só largam os que têm algum problema. Laura apertou os punhos. Diante de seus olhos, surgiram as imagens de dois rostinhos minúsculos, enrolados em cobertores de lã do hospital. Um menino e uma menina. Eles nasceram diante dela, dentro da ambulância, quando ficou claro que não conseguiriam chegar ao hospital a tempo. Ela havia estendido um lençol no banco, ajudado a mãe a se posicionar e orientado cada esforço durante o parto. E então, pegou os bebês em seus braços. A paciente, sem dúvida, vivia nas ruas, e ninguém sabia se ao menos um médico a havia examinado durante toda a gravidez. Lá fora, uma nevasca rugia. A mulher se deitou na maca da ambulância, enquanto Laura examinava os recém-nascidos, os envolvia em seu próprio casaco e pedia ao motorista que acelerasse até o hospital. Os bebês nasceram com baixo peso e foram levados para incubadoras. Antes de cada plantão, Laura fazia questão de visitá-los. Ela queria muito ajudar aquela mulher de rua, para que pudesse retomar a própria vida e criar seus gêmeos. Mas então veio a notícia,
como um trovão em céu azul. A mulher havia morrido. Foi terrível. Absurdo. Aqueles dois pequenos. Ela não conseguia simplesmente ficar de braços cruzados e fingir que nada acontecia. Por isso, havia tentado iniciar aquela conversa, mas Diogo logo interrompeu, e sua sogra tocou exatamente no ponto mais doloroso. Você já viu muitas crianças adotivas? Perguntou Laura, esforçando-se para manter a calma. Já vi de tudo nessa vida. Respondeu Lúcia com desdém. E seus filhos são perfeitos, ao contrário dos outros, não é? Claro que são. Retrucou a sogra. E a Lívia, por quem você vive reclamando também. Quando foi que eu reclamei? Isso aí já é invenção sua. Meus filhos são ótimos, inteligentes, trabalhadores. Só não têm sorte na vida pessoal. Está falando de mim? Perguntou Laura diretamente. Ah, decida entre vocês, não me meto no seu casamento, disse Lúcia, abanando a mão com impaciência. Claro. Mas assim que sair daqui, vai ligar para o Diogo e dizer a ele como deve viver, não é? E eu lá sei o que é melhor para você? Eu decido isso sozinha. Lúcia ficou ofendida, mas, ao menos dessa vez, Laura não sentiu aquela sensação incômoda de ter que fingir algo que não sentia. Diogo, é claro, reclamaria no dia seguinte e exigiria que ela pedisse desculpas. Mas Laura não cederia dessa vez. Na escuridão da noite, um homem bem vestido, mas inadequado para o clima, caminhava com dificuldade. Parecia que a qualquer momento iria cambalear e cair na lama. Vamos parar? Sugeriu ela. Provavelmente está bêbado. Temos que seguir viagem, Laura, respondeu Carlos. Não parece bêbado. E o povoado mais próximo ainda está longe. O motorista suspirou, manobrou com cautela e parou no acostamento. Laura saiu diretamente para a chuva e se aproximou do desconhecido. O enfermeiro também desceu e olhou melhor. O que aconteceu com você? Perguntou Laura, tentando falar mais alto que o barulho do temporal. O homem murmurou algo, mas era impossível entender suas palavras. Laura ficou horrorizada ao ver seu rosto à luz fraca dos faróis traseiros. O lábio estava cortado, havia um enorme arranhão na bochecha, e uma trilha de sangue escorria pela têmpora, vinda do couro cabeludo. A camisa clara estava manchada de vermelho, os sapatos encharcados, e ele mal conseguia se manter de pé. Estava claramente desorientado. Vinícius, me ajuda, pediu Laura. O enfermeiro rapidamente segurou o homem e o ajudou a subir na ambulância, deitando na maca. Ele não conseguia manter o equilíbrio e simplesmente se deitou, segurando a cabeça com as mãos. O que foi? Perguntou Carlos, olhando pelo retrovisor. Vamos levá-lo com a gente, respondeu Laura. Que dia? Suspirou ele, acelerando novamente. Laura observou melhor. O homem parecia ter uns 30 anos. Tinha ombros largos, cabelos escuros e grossos, e um rosto marcado por traços fortes. Ela sentiu que ele lhe lembrava alguém. Vamos limpar os ferimentos e fazer um curativo enquanto temos tempo. Aparentemente, nada grave. Nenhuma fratura visível. Ela pegou os materiais necessários e começou a tratar os cortes e hematomas do desconhecido. Ele estava exausto. Talvez tudo o que precisasse para se recuperar fosse uma cama quente, uma boa noite de sono e comida. Finalmente, chegaram ao destino. Carlos parou a ambulância diante de um portão alto, que se abriu imediatamente. O casarão imponente, com iluminação externa, janelas pequenas e um muro ao redor de todo o perímetro, mais lembrava uma fortaleza medieval do que uma residência moderna. Até que enfim, exclamou, irritada, uma mulher ao ver os profissionais de branco na entrada. Achamos que vocês nunca chegariam. Ela vestia um longo vestido azul, brilhante como uma árvore de Natal decorada para o Ano Novo. Quem chegou? A voz de um homem surgiu atrás dela. Ele usava terno e óculos. Onde vocês estavam? O operador disse que chegariam em 20 minutos. Reclamou ele. Está chovendo lá fora, as estradas estão cheias de lama, explicou Laura. Além disso, encontramos um rapaz espancado e tivemos que ajudá-lo. Ela e Vinícius subiram ao segundo andar atrás de Patrícia. A escada em espiral fez a cabeça de Laura girar. Um rastro forte de perfume adocicado e enjoativo se espalhava pelo ar conforme a mulher caminhava. Mamãe, os médicos chegaram, anunciou Patrícia,
abrindo a porta do quarto. Boa noite. O que aconteceu? Perguntou Laura, sentando-se em uma cadeira ao lado da cama. Ela desmaiou, respondeu Patrícia apressadamente, sem dar chance para mais perguntas. Agora tratem de fazer alguma coisa. Vinícius mostrou ser um excelente parceiro. Ele distraiu a mulher insistente com uma série de perguntas, enquanto Laura conseguiu conversar em paz com a paciente. A escada é muito íngreme. Quando subi, fiquei tonta, explicou a mulher, em voz baixa. Agora, depois de descansar um pouco, já estou me sentindo melhor. O ideal seria marcar uma consulta com um clínico geral e fazer um check-up, aconselhou Laura. Por enquanto, alimentação adequada, atividade física moderada, caminhadas ao ar livre e sono suficiente. Isso é tudo o que você precisa. Ah, isso nós já sabemos. Reclamou Patrícia, irritada. Você é médica ou o quê? Não vejo necessidade de hospitalização. Só poderei dizer algo mais detalhado depois dos exames, explicou Laura, tentando manter a calma. Ela se sentia frustrada. O chamado tinha sido em vão, e além disso, precisou lidar com um tratamento grosseiro. Sem contar que na ambulância ainda havia um paciente, e agora ela também sentia responsabilidade por ele. Chegam atrasados e ainda não receitam nada. Ouviu, Fábio? Eles já estão indo embora. Reclamou uma voz indignada no andar de baixo. Como assim, indo embora? Exclamou o homem. E isso agora? Nem explicaram nada. Já informamos que não realizamos exames domiciliares, e neste momento, a paciente não precisa de internação, respondeu Laura com firmeza, esforçando-se para manter a paciência. Pois vamos registrar uma queixa contra vocês. Ameaçou Fábio. Fiquem à vontade, respondeu Laura, dirigindo-se à saída. Ajudam vagabundos na rua, mas se recusam a atender gente decente. Patrícia continuava a resmungar. Melhor verificar as câmeras. Vai saber se não levaram alguma coisa daqui, acrescentou Fábio. A médica e o enfermeiro deixaram a casa aliviados e entraram na ambulância. Que horror! Suspirou Vinícius. Nunca tive um atendimento assim. Já passei por piores, sorriu Laura, cansada, enquanto olhava para o rapaz deitado na maca. O problema é que aquelas pessoas realmente poderiam ligar para o hospital e fazer uma reclamação. Nesse caso, o bônus do mês seria perdido. Com o novo chefe, tudo era possível. Sem dúvida, concordou Vinícius. Laura se virou para o paciente. Como está se sentindo? Aguente firme, logo chegaremos. Ele apenas concordou e tentou se levantar. Laura quis impedi-lo, mas de repente ficou paralisada, e num impulso, recuou bruscamente. O que houve? Perguntou Vinícius, preocupado. Nada. Está tudo bem, respondeu ela automaticamente, sem tirar os olhos do pulso do desconhecido. Um objeto familiar. Uma pulseira de prata, com elos grossos e um pingente redondo de pedra verde no centro. Aquela joia pertenceu à sua mãe, que a herdara da avó, e sempre a guardava em uma pequena caixinha de joias. Mesmo depois de tantos anos, era impossível não reconhecê-la. De onde você tirou isso? Perguntou Laura, encarando o rosto pálido e ensanguentado do homem. Você a encontrou em algum lugar? Por um instante, pareceu-lhe que o homem esboçou um leve sorriso ao olhar para ela. Ele sussurrou algo, mas suas palavras foram inaudíveis. A pergunta ficou sem resposta, mas Laura precisava desesperadamente dela. Ela não via seu irmão há 23 anos. Desde aquele dia terrível, quando uma mão usando essa mesma pulseira escorregou da sua. No hospital, recusaram-se a admitir o novo paciente. Todos os leitos estavam ocupados, a ala de traumatologia lotada por conta do gelo nas ruas, a clínica médica sobrecarregada por uma epidemia viral. Além disso, ele não tinha documentos. Carlos e Vinícius transferiram o homem para uma das salas vazias, prometendo resolver a situação pela manhã. Mas, na realidade, Laura não fazia ideia de como faria isso. Seu coração estava inquieto. Tudo era estranho. Muito estranho. Vinícius colocou água para ferver, pegou açúcar e algumas tortas guardadas, organizando as xícaras sobre a mesa. Sentem-se, tomem um chá, convidou Carlos. O chá quente espalhou um calor reconfortante pelo corpo cansado de Laura. Ficou um pouco mais fácil respirar, embora, minutos antes,
tivesse a sensação de que seu corpo não queria mais obedecer. Mais um chamado, e finalmente surgiu a chance de descansar um pouco. Vinícius, despreocupado, adormeceu rapidamente, enquanto Laura, de olhos fechados, ouvia o som da chuva batendo contra o vidro e se lembrava da infância. Por dentro, lutava contra a dor de relembrar. Não queria romantizar o passado nem esconder as partes ruins. Ela e Tiago cresceram em um cômodo pequeno, separado da sala apenas por uma cortina. Não havia porta. 2 camas de metal velhas, uma mesa, 2 banquinhos improvisados e alguns desenhos pendurados na parede. A divisória de madeira que o separava da sala não chegava até o teto, e da cozinha, podiam ouvir tudo. Voltando do trabalho, a mãe se sentava à mesa da cozinha, exausta. Um dia teremos um lugar melhor, dizia. Um lugar onde será aconchegante, seguro, onde não precisaremos ter medo de ninguém. Tiago poderá correr e brincar o quanto quiser. Laura tinha 12 anos quando percebeu que a mãe estava piorando. Ela e o irmão nunca perguntavam nada, nunca reclamavam. Apenas observavam em silêncio enquanto a mãe se cansava cada vez mais, dormia por longos períodos e passava a frequentar o hospital todas as semanas. Laura assumiu as tarefas da casa. Cozinhava, limpava, se certificava de que Tiago fosse para a escola com roupas limpas e fizesse as lições de casa. Fazia de tudo para esconder a situação da família dos outros. Mas o medo a envolvia como um abraço gelado. No fim de semana, a mãe passou mal de repente. O padrasto a levou para o hospital. Passaram-se horas. Tiago desenhava em silêncio em seu caderno. O tic-tac do relógio na parede soava alto no ambiente silencioso. Lá fora, a noite caía, e a ansiedade aumentava a cada minuto. Aquela sensação terrível de que algo ruim estava prestes a acontecer. E então veio a notícia. A mãe não resistiu. Sua mãe morreu, informou o padrasto, tirando o casaco. Laura e Tiago se entreolharam de trás da cortina e voltaram para o quarto. Tiago ficou parado perto da janela, olhando para a estrada, como se não tivesse entendido o que o homem quis dizer. Laura também se recusava a acreditar. No fundo do coração, esperava que a mãe voltasse. O padrasto permaneceu na cozinha, e a menina não teve coragem de entrar lá. Só quando ele saiu para a rua, criou coragem para ir até a cozinha. Havia quanto tempo eles não comiam direito. A casa estava fria, e as crianças tremiam. Laura decidiu que precisavam sair dali o quanto antes. A mãe havia lhe deixado o endereço de parentes distantes na cidade. Se tivessem sorte, conseguiriam chegar até lá, explicar tudo e talvez fossem acolhidos. O padrasto dormia com a cabeça apoiada na mesa. No chão, pedaços de louça quebrada se espalhavam. O ar estava pesado. Laura deu uma última olhada na casa onde cresceram. Eles calçaram os sapatos e saíram. O chão estava coberto por uma fina camada de geada. O frio cortante contrastava com o brilho do sol intenso. Laura nunca esqueceu aquela sensação, a beleza gelada ao redor e a pequena mão quente do irmão apertando a sua. Ela estava apavorada. As pernas tremiam, mal conseguia andar. Queria que alguém os protegesse, que os aquecesse. Laura olhava para os rostos dos transeuntes, como se implorasse por ajuda, mas todos passavam apressados, cada um seguindo sua vida. Onde estão seus pais? Perguntou a funcionária da bilheteria, erguendo a cabeça para olhar para fora. Não vendemos passagens para crianças desacompanhadas. Eles já vão chegar para nos acompanhar. Só se atrasaram no trabalho, explicou Laura. Temos dinheiro, disse Laura, estendendo as notas. Certo, cedeu a funcionária da bilheteria. Com esforço e determinação, Laura conseguiu avançar, e finalmente estavam dentro do ônibus. Puderam respirar aliviados. Vocês estão viajando sozinhos? Uma voz feminina severa soou próxima a eles. Sim, concordou Laura rapidamente, acrescentando logo em seguida, mas vão nos encontrar quando chegarmos. Crianças não podem viajar desacompanhadas. Quem vendeu essas passagens para vocês? Corre! Sussurrou Laura para o irmão. Tiago saltou do banco num instante e disparou pelo corredor. Ei! A fiscal agarrou o braço de Laura. Fique parada. Me solta! Protestou ela, tentando se soltar. Eu preciso ir até meu irmão. Onde estão seus pais? Morreram. Vamos resolver isso, respondeu a mulher.
Quando saíram do ônibus, Tiago havia desaparecido. Por mais que Laura olhasse ao redor, por mais que tentasse encontrar seu irmão no meio da multidão, ele não estava em lugar nenhum. Depois disso, suas lembranças eram fragmentadas. Pessoas de uniforme. Rostos carrancudos ao seu redor. Um carro. Um prédio de paredes cinzentas. Um escritório com móveis velhos. Um livro infantil sobre a mesa. Ela teve sorte. Uma menina sem família, que perdeu a mãe e o irmão, encontrou um novo lar rapidamente. Foi adotada por um casal com muitos filhos e cresceu em uma casa grande. Era infinitamente grata a eles. Sem sua família adotiva, não sabia como sua vida teria sido. Mas, todos esses anos, Laura procurou por Tiago. Passava horas analisando rostos masculinos, até seus olhos arderem de cansaço. Procurava seu nome em redes sociais. Ouvia atentamente histórias de desconhecidos, na esperança de encontrar alguma pista. Tudo o que queria era saber se ele estava vivo e bem. Isso já seria o suficiente. Mas a esperança de vê-lo novamente nunca morreu. Laura se formou em medicina, encontrou um emprego, casou-se. Não era exatamente como havia sonhado, mas a vida continuava. Já está quase amanhecendo, observou Vinícius, olhando para o relógio. Você não dormiu? Não consegui. Então vamos tomar um chá, nos aquecer um pouco. Está começando a esfriar. Acho que tem uns chocolates guardados em algum lugar. Pela primeira vez, desde que entrou para a equipe, Laura se sentia tão à vontade no trabalho. Apesar dos momentos difíceis, das confusões e do cansaço, havia um certo alívio. Vinícius, vou sair por 20 minutos. Vou até a traumatologia tentar falar com a enfermeira e ver se aceitam nosso paciente. Tudo bem, mas me avisa assim que souber de algo. Ele percebeu que Laura estava estranhamente preocupada com aquele desconhecido, mas não fez perguntas. No fim das contas, não era da sua conta. O homem estava deitado, pálido, com a cabeça enfaixada, os ombros e os braços cobertos de hematomas. Laura olhou novamente para o bracelete. Reconheceu-o imediatamente. Era ele, Tiago. Ele pegou aquela pulseira quando fugiram de casa. Deu 2 voltas ao redor do pulso fino, e foi ela quem o ajudou a fechar o fecho. Laura ergueu os olhos com hesitação, observando seu rosto. As sobrancelhas, o nariz. Tudo nele lembrava a mãe. Um arrepio percorreu seu corpo. Era possível. Ela ficou parada na porta por alguns segundos, tentando conter a onda de emoções, mas, de repente, virou-se e correu para fora. Seguiu direto para o setor vizinho. Flávia, interna o rapaz novo. Assim que ele melhorar, registramos como deve ser. Não dá para mandá-lo de volta para a rua. Como se tivéssemos espaço, suspirou a enfermeira. A noite toda sem descanso, um paciente atrás do outro. Ela realmente parecia exausta. Talvez pelo menos por meio-dia. Até a noite. Sugeriu Laura. Vou tentar colocá-lo na clínica médica. Não dá, Laura. Não insista. Simplesmente não tem vaga. Os minutos passavam rápido demais. Descendo lentamente para a saída, ela tentava, em vão, pensar em uma solução. Havia ultrapassado todos os prazos razoáveis, e Vinícius ainda não ligava. Isso significava que nada de grave havia acontecido. Somente ao subir a escada escorregadia, pegou o telefone e viu 5 chamadas perdidas. Seu coração disparou. Ela havia silenciado o aparelho quando começou o plantão. Laura, o que você está fazendo no horário de trabalho? Perguntou o chefe, irritado, assim que ela entrou no escritório. Foram chamados de emergência? Perguntou ela, apreensiva. Ela só respirou aliviada quando viu Vinícius balançar a cabeça, indicando que não. Que diferença faz se houve chamados ou não? Seu trabalho é estar aqui, disponível para responder imediatamente caso algo aconteça. E você estava sabe-se lá onde. Fui até a traumatologia. Para quê? Para bater papo com a enfermeira de plantão? Há tempo para isso depois. Entendido. Não vai se repetir. Ótimo. Agora me explique o que aconteceu ontem. O quê? Desde cedo, estou lidando com ligações de gente furiosa. Os parentes da paciente de ontem fizeram questão de me procurar diretamente e exigiram explicações. O que vocês fizeram?
Chegamos atrasados ao chamado, mas havia um motivo. As estradas estavam ruins. Como se não bastasse o atraso, vocês ainda destrataram os parentes dela. Eu nunca faltei com respeito a ninguém. Pode falar assim com seu marido, se quiser. Mas no trabalho, trate os pacientes e suas famílias com cortesia. Laura mordeu a língua para não responder. E mais uma coisa. Se perceber que os chamados vêm de gente rica, não discuta com eles. Apenas faça o que for necessário. Eu prefiro tratar todos os pacientes da mesma forma. Esse é um jeito tolo de pensar. Por causa de gente certinha como você, as pessoas boas acabam prejudicadas. Pois eu não acho que fizemos nada de errado. Ótimo! Então não vai se surpreender ao saber que perdeu o bônus. O chefe tirou o casaco, mas, de repente, ouviu um barulho e se virou, surpreso. O que é isso? De onde surgiu essa pessoa? O que aconteceu com ele? Ele voltou segurando a jaqueta nas mãos. Miguel, eu resolvo essa questão, disse Laura. Ontem, o encontramos a caminho de um chamado. Não podíamos simplesmente deixá-lo ali, ele teria morrido com esse tempo. E nesse estado, não resistiria. Mas o hospital não quer aceitá-lo. Não há vagas. Ah, então era desse mendigo que estavam falando. Exclamou o chefe. Agora entendi por que você ficou indo e voltando da traumatologia tentando negociar. Mas lá já estão sobrecarregados. Claro, agora ninguém tem tempo para nada. Eu mesmo cheguei mais cedo hoje. Mas por que você se importa tanto com esse sem-teto? Você fala como se ele não fosse uma pessoa. Ele é uma pessoa, mas isso não significa que temos obrigação de salvá-lo. Já temos problemas demais. Então, faça o que quiser, mas tire ele daqui. Não quero levar bronca do diretor por sua causa. O plantão terminaria em menos de 1 hora. O que fazer? Depois de uma noite sem dormir, seus pensamentos eram lentos. Nada de novo lhe vinha à mente. Jogá-lo na rua seria crueldade. De repente, uma ideia surgiu. Ela o levaria para casa. Pediria a Carlos para levá-los de carro e ajudá-la a subir com ele até o apartamento. O que Diogo diria? O que sua sogra pensaria? Essas eram perguntas para resolver depois. O homem, com voz fraca, murmurou: "Onde estou?" Ele abriu os olhos com dificuldade e olhou ao redor. "Onde estou?" "Na minha casa", respondeu Laura, aparecendo na porta com uma tigela e um batedor de ovos nas mãos. "Como está se sentindo?" "Minha cabeça dói muito. Não consigo pensar direito." Enquanto Laura ia buscar um analgésico, ele voltou a adormecer, mergulhando em um sono profundo e pesado. Ela suspirou. Devia ter perguntado seu nome logo de início. O som de vozes conhecidas ecoou pelo corredor. "Toda vez que venho aqui, sua casa está uma bagunça", disse Lúcia, num tom condescendente. "Sua esposa parou de limpar o chão de vez?" "Não sei, nunca reparei", respondeu Diogo com desinteresse. Laura apertou os punhos de raiva. Se alguém sabia o quanto ela se esforçava para manter tudo limpo, era ele. Todos os fins de semana, ela lavava o chão e fazia faxina completa, enquanto ele passava o dia diante da televisão. "Oi, Diogo." "Olá, Lúcia." "Oi, oi. Mas que cheiro estranho é esse?" comentou a sogra, farejando o ar. "O jantar", respondeu Laura, já imaginando que ela estava se referindo ao cheiro de álcool e remédios. "Se são seus pratos que cheiram assim, coitado do meu filho." "Diogo, posso falar com você um instante?" "É um assunto importante", pediu Laura, observando com o canto do olho enquanto Lúcia, com ares de dona da casa, rondava pela cozinha e levantava as tampas das panelas. "O que foi agora?" perguntou Diogo, visivelmente sem vontade de conversar. "Estou exausto, só quero deitar um pouco." "E que segredo é esse?" interrompeu Lúcia, curiosa. "Vamos, contém logo. Não sou uma estranha. Não tem nada que esconder de mim." "Certo." Laura respirou fundo, organizando os pensamentos. "No quarto de hóspedes está um paciente que encontramos ontem, espancado. Estávamos a caminho de um chamado quando o vimos. Quando chegamos ao condomínio, se recusaram a aceitá-lo no hospital, e eu não tinha outra opção a não ser trazê-lo para cá temporariamente." Ela hesitou por um instante antes de continuar. "Ele tem exatamente a mesma pulseira que meu irmão usava."
E fisicamente, se parece muito com ele. Talvez seja ele. Quero conversar com ele. Diogo e sua mãe mudaram de expressão imediatamente. Lúcia ficou vermelha de indignação e lançou um olhar furioso para Laura. Diogo olhou para a mãe e franziu a testa. Você enlouqueceu? Disse ele bruscamente, girando o dedo ao lado da têmpora. Que pulseira! Que irmão! Ele riu com escárnio. Eu sempre suspeitei que você tivesse inventado essa história. Mas se isso te confortava, tudo bem. Agora, quer dizer que vai sair trazendo qualquer homem para casa e achar que é seu irmão perdido? Para mim, está bem claro o que está acontecendo. Diogo, interveio Lúcia, com um sorriso venenoso. Ela simplesmente trouxe o amante para casa. Não esperava que você voltasse tão cedo. Ainda mais comigo junto. Ela ergueu as sobrancelhas e cruzou os braços. Eu percebi na hora como ela ficou nervosa quando entramos. E olhe só para ele. Olhe bem. Laura abriu a porta para que a sogra olhasse para dentro do quarto. Lúcia espiou primeiro, seguida por Diogo. Então, ele parece meu amante? Perguntou Laura friamente. Vamos, Laura. Arrume suas coisas e mande esse sujeito embora, ordenou Diogo, irritado. Isso mesmo, concordou Lúcia. Você perdeu o juízo, trazendo um desconhecido para dentro de casa. Eu te avisei, filho. Essa mulher não serve para você. Ele não vai a lugar nenhum, afirmou Laura com firmeza. Só depois que se recuperar. Aí ele decidirá para onde quer ir. Diogo abriu os braços, exasperado. Ótimo! Então agora mendigos valem mais do que sua própria família? O que vem depois? Vai pagar um apartamento para ele? Vai dar dinheiro? Você sempre foi irracional. Como é possível conviver com você? Exatamente. Concordou Lúcia, satisfeita. Para onde você vai? Perguntou Laura, surpresa. Eu não vou ficar aqui. O que mais eu poderia fazer? Morar sob o mesmo teto que um mendigo, que provavelmente é seu amante. Ah, você vai morar comigo, disse Lúcia, animada. Vou cuidar de você, meu filho. Está tão magro, só pele e osso. Isso mesmo, filho, vamos, não dê ouvidos a ela. Incentivou a sogra. Diogo começou a jogar suas roupas às pressas dentro da mala. Pegou um par de sapatos novos do armário, separou um frasco de perfume e shampoo. Nos últimos 6 meses, ele havia mudado drasticamente. Antes, se preocupava pouco com a aparência, mas agora parecia obcecado com a própria imagem. Laura percebeu que nada importava para ele. O que realmente o incomodava não era o que ela sentia, mas sim o que os outros iriam pensar. Diogo, por favor, fica, pediu Laura, observando o marido enfiar caixas de sapatos na sacola. Deixa que eu te ajudo, filho, apressou-se Lúcia, chegando perto para auxiliá-lo. As palavras ficaram no ar, suspensas. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Anos de casamento, de uma vida juntos, estavam sendo descartados sem o menor cuidado, jogados na lama e pisoteados. Era como se Laura estivesse batendo a cabeça contra uma parede. Ela não tinha feito nada que justificasse ser tratada assim. Mas, ainda assim, sentia-se culpada. O peso de uma noite sem dormir, a umidade fria do ar, as palavras injustas e as incertezas do futuro pareciam se acumular sobre seus ombros. Laura se agarrou a qualquer coisa que pudesse mantê-la de pé. Tentou se distrair com as tarefas domésticas. Limpou o fogão. Lavou o chão da cozinha. Preparou o chá. Regou as plantas. Ela iria superar. Havia problemas muito piores na vida. Mas, ao passar pela estante onde ficavam as fotografias, Laura não conseguiu se conter. Na imagem, ela estava sobre uma ponte, segurando um buquê e um pequeno cadeado, que eles prenderam ali como símbolo de amor eterno. Como ela tinha sido feliz naquele momento. Laura caiu no chão e começou a chorar, esquecendo que não estava sozinha no apartamento, esquecendo onde estava e o que estava fazendo até então. Ela não se permitia desabar com frequência. Mas agora, tudo dentro dela gritava, tornando impossível segurar as emoções. Depois de chorar até não aguentar mais, Laura se sentou no carpete, ajeitou os cabelos e tentou recuperar o fôlego. O som do colchão rangendo chamou sua atenção. Ele havia acordado. Vocês brigaram por minha causa?
Perguntou o homem, com dificuldade para formar as palavras. Não. Está tudo bem. Isso não tem nada a ver com você, respondeu Laura, tentando parecer calma. Desculpe que tenha acontecido assim. Não se preocupe com isso. Qual é o seu nome? Daniel. Daniel? Laura se aproximou da cama num salto e sentou-se na beirada, examinando seu rosto. Ainda havia traços familiares nele, mas sua certeza estava se desfazendo diante de seus olhos. Tem certeza? Não está confundindo nada? Pense bem. Você levou um golpe forte na cabeça. Pode ter perdido parte da memória. Pode ser que eu tenha esquecido algumas coisas, mas meu nome eu lembro bem, disse ele, esboçando um sorriso fraco. Mais um golpe doloroso. Porque tudo que parecia bom acabava sendo uma ilusão. E essa pulseira? De onde você a tirou? Daniel ergueu o braço e olhou para o bracelete, como se estivesse vendo-o pela primeira vez. Eu comprei. Comprou? Onde? De quem? Comprei de um senhor em um mercado de pulgas. Ele vendia todo tipo de bugiganga. Mas essa peça me chamou a atenção. Era bonita, diferente. Naquele dia, eu também consegui vender algumas coisas e achei que poderia ajudar aquele homem. Você precisava ver como ele ficou feliz, disse Daniel, rindo. Mas Laura não estava achando graça. Ela olhou para a pulseira, e só agora, começou a considerar a possibilidade de que fosse apenas um objeto qualquer. Apenas uma peça entre centenas iguais. Vou preparar um soro para você. Depois trago algo para comer. Você precisa se recuperar, disse Laura, em um tom sem vida, enquanto pegava os medicamentos no armário. Esse bracelete te lembra alguém? Se quiser, posso te dar. Lembra, mas agora não importa mais. Ela se forçou a sorrir. No fim, eu inventei algo que nunca existiu. A vontade de continuar aquela conversa desapareceu por completo. Laura saiu do quarto e se jogou na cama. O fio de esperança que a aqueceu durante todo o dia agora se apagava. Então era isso. Ela tinha destruído tudo por nada. Perdeu o marido por causa de um completo estranho. Queria tanto abraçar Diogo naquele momento. Ao sair do apartamento, Diogo parecia aliviado e relaxado. Lúcia interpretou isso como um sinal de que ele estava feliz por voltar para casa. Meu filho está tão contente de voltar para mim que passou o caminho todo sorrindo e até cantarolando, pensou ela, satisfeita. Mas quando chegaram ao destino, Diogo não entrou no apartamento da mãe. Tenho outros compromissos, depois nos falamos, disse ele. E seguiu direto para uma floricultura. Saiu de lá com um buquê de rosas, jogou no banco de trás do carro, e satisfeito, dirigiu rumo à periferia da cidade, em direção ao novo bairro residencial. Aquele bairro afastado, com seus prédios antigos e mal cuidados, lhe era bem familiar. Diogo já fazia quase um ano que ia até lá regularmente. Sempre levava flores, subia até o 10º andar de um dos edifícios idênticos e coloridos e tocava a campainha. A porta se abria, e ali estava ela, alta, esbelta, elegante. A secretária do seu chefe. Os homens mais velhos sempre a admiravam, mas foi ele quem conseguiu sua atenção. Ele gostava desse jogo. Equilibrar-se entre esposa e amante. Enganar ambas. Fazer promessas diferentes para cada uma. Para Laura, dizia que comprariam uma casa e que viajariam juntos um dia. Para Tamires, prometia que se divorciaria e que eles teriam uma vida juntos na Costa Azul. Mesmo agora, ele não tinha intenção de parar. Só queria dar um susto em Laura, fazê-la sofrer um pouco, para que ela parasse de cobrar tanto dele. No apartamento de Laura, Daniel terminava de comer, sentado à mesa da cozinha. Nunca comi nada tão gostoso. Elogiou ele, devorando o ensopado de frango e lançando olhares famintos para a salada. Fico feliz que tenha gostado. Também fiz uma torta de frutas, disse Laura, observando segurar os talheres com firmeza. Ela se levantou e começou a limpar a cozinha. O dia inteiro praticamente não havia comido nada. Me desculpe, disse Daniel de repente. Por quê? Laura se virou para ele, surpresa. Seus olhos estavam marejados. Sei que você está chorando desde a tarde. E sei que é por minha causa. Não, você não tem nada a ver com isso. Ela tentou negar. Foi a pulseira, não foi? Ela te lembrou de algo triste. Laura hesitou por um instante. Sim.
É uma história difícil. Se quiser, pode me contar. Eu posso estar falando devagar, mas entendo tudo perfeitamente. Ela sorriu levemente. Certo. Mas antes me diga, quem fez isso com você? Já pensou em ir à polícia? Daniel desviou o olhar. Não, não precisa envolver a polícia. Mas por quê? Eu tenho um passaporte, tenho estudo. Mas meus companheiros de infortúnio não têm nada. Só posso sentir pena deles. Não quero que sofra ainda mais. Então foram eles que te atacaram? Parece que sim. Mas por quê? Laura voltou a se sentar à mesa. Consegui juntar um bom dinheiro com sucata, e eles acharam que isso era injusto. Mas não devia ser tanto assim. Não, não era muito. Mas quando se vive na rua, cada centavo é um tesouro. Por R$ 100, podem fazer isso que fizeram comigo. Ele suspirou. Talvez, se eu não tivesse reagido, tivesse me deixado ir sem mais problemas. Mas foi revoltante. A gente passa tanto tempo tentando juntar algo, e aí vem alguém e simplesmente leva tudo embora. Horrível. E sua roupa de frio? Levaram também. Agora estou sem nada, disse Daniel, tentando rir da própria desgraça. Mas não se preocupe, vou dar um jeito. Assim que melhorar, saio daqui. Espero estar recuperado até amanhã. Ele então olhou para Laura. Agora é sua vez. Ela ficou em silêncio por um momento, reunindo coragem para falar. Fazia muito tempo que não se sentia tão pesada ao tentar contar algo. O único com quem havia dividido essa parte da vida era Diogo. Mas ele nunca quis realmente ouvir. Sempre se surpreendia com fatos que ela já tinha mencionado dezenas de vezes. Meu irmão e eu crescemos no interior, começou Laura, e as palavras fluíram sozinhas. Então você também cresceu em um orfanato? Não, tive sorte. Fui adotada por uma família maravilhosa e cresci com eles. Mas nunca mais vi meu irmão. Ela suspirou. E então, quando vi você, achei que fosse o Tiago. Daniel pegou a pulseira e a estendeu para Laura. Tome, é sua. Ela hesitou. Eu vou tentar encontrar o homem de quem a comprei, disse ele. Naquela manhã, Laura ainda tinha esperança. Laura acordou com batidas na porta. Ao abrir, viu Diogo. Sentiu-se ao mesmo tempo aliviada e apreensiva. Você não parece muito feliz em me ver, comentou ele, com sarcasmo. Pelo visto, vocês estão se divertindo bem por aqui. Diogo, para com isso. Ele está doente. Só estou ajudando. Ah, claro, uma grande ajuda. Isso ninguém pode negar. Ele cruzou os braços. Vai me oferecer café da manhã também? Pelo que vejo, já preparou comida para 2. Se quiser, pode comer. E por que não? Respondeu Diogo, desafiador. Laura, acho que já posso ir, disse Daniel, levantando-se da cama e caminhando devagar até a porta. Isso mesmo. Vai andando. E você, vai junto, ordenou Diogo, apontando para Laura. Você está me expulsando? E para que eu quero uma esposa que traz homens para dentro de casa? Laura olhou, incrédula. Ele já te chama pelo nome. Incrível. Minha mãe estava certa sobre você. Eu nunca te dei motivos para pensar assim. Ah, não? E isso aqui não é um motivo? Ele apontou para Daniel, que tentava calçar os sapatos com dificuldade. Pega suas coisas e some daqui. Vão juntos, vocês dois. Agora podem viver como mendigos. Laura não discutiu, afinal a casa era de Daniel, foi comprada antes de casarem. Recolheu apenas o essencial e saiu em silêncio. Jamais imaginou que seria expulsa daquela forma, sem um lar para onde ir. Pegou o telefone e ligou para Flávia. Posso ficar na sua casa por uns dias? O que aconteceu? Te explico depois. Obrigada. Chego em meia hora. Laura desligou e olhou para Daniel, sentindo-se mal por ele. Me desculpe por isso. Nunca imaginei que ele reagiria assim. Ela suspirou e então sugeriu. Vamos comigo. Minha amiga mora sozinha. Eu me viro. Mesmo que tenha que dormir em um colchão no chão da cozinha, um espaço sempre se encontra, disse Daniel. Obrigado, mas já tenho tudo o que preciso. Ele vestia a jaqueta do uniforme da ambulância de Laura, aquela que haviam lhe dado no ano anterior, em um tamanho maior do que o dela.
A única coisa que ela fez foi cobrir a inscrição nas costas com um remendo. Aqui está meu número. Se descobrir algo sobre aquele homem que te vendeu a pulseira, me avise, por favor. Claro. Eles se despediram e seguiram por caminhos opostos. Laura correu até o ponto de ônibus para não perder o transporte. Por algum motivo, sentiu-se um pouco mais leve quando Daniel recusou seu convite. No fundo, ela também se sentia desconfortável em incomodar Flávia, e ainda mais por aparecer com um estranho. Na manhã seguinte, Laura chegou ao trabalho com um pressentimento ruim. Ela sentiu que aquela maré de azar não iria terminar tão facilmente. Tudo que levou anos para construir agora desmoronava diante de seus olhos. Então, Laura, está satisfeita? Atacou o chefe assim que ela entrou. Nossa grande salvadora dos desamparados. O que aconteceu agora? Suspirou ela, cruzando o olhar com Vinícius, que claramente sentia pena dela, mas não podia fazer nada. Eu te avisei que não deveria desafiar pessoas influentes. Como você ainda não entendeu isso depois de tantos anos? Mas o que aconteceu agora? Se arrume rápido e vá até aquela senhora idosa. Ela passou mal de novo, e os parentes estão furiosos. O que vocês estavam fazendo da última vez? Como não perceberam nada? Eu já disse que ela precisa ir ao hospital e fazer exames. Não posso ajudá-la em casa. E eu não quero ouvir desculpas. Apenas vá e faça o que tem que ser feito. Sem discussões, entendeu? Quando saíram apressados rumo ao chamado, Vinícius comentou, ressentido. Parece que ele está se divertindo às suas custas. Carlos dirigia com pressa, o giroflex ligado, avançando pelos sinais e ultrapassando os carros sem hesitação. Não sei, Vinícius. Talvez seja só o jeito dele. Mas, honestamente, desta vez eu realmente não entendo por que estamos indo para lá. À luz do dia, o casarão parecia tão frio e inóspito quanto antes. Na entrada, Patrícia os recebeu novamente, vestida com elegância e carregando a mesma expressão de desagrado. Entrem. Ela está lá em cima. Subiram as escadas e entraram no mesmo quarto da última visita. A idosa estava deitada na cama, com o olhar abatido e cansado. Por alguma razão, Laura sentiu que algo estava errado. Ela não consegue mais andar direito, está sempre caindo, disse Patrícia. Façam alguma coisa, estamos preocupados. Naquele momento, o telefone tocou no cômodo ao lado. Patrícia saiu para atender e fechou a porta atrás de si. Foi então que os olhos da idosa se encheram de medo verdadeiro. Minha querida, sussurrou ela, segurando a mão de Laura. Eles querem roubar tudo que está no meu nome. Estão só esperando que eu morra. Estão planejando em como acelerar isso. A voz dela tremia. E vocês estão aqui para registrar no meu prontuário que estou doente. Mas eu tenho medo. Medo de que assim que saírem eles tirem a minha vida. Laura virou-se para Vinícius e viu em seus olhos o mesmo choque que sentia. A voz de Patrícia ainda era ouvida no cômodo ao lado. Eles tinham poucos minutos para agir. Se quisessem salvar aquela mulher, precisavam ser rápidos. Vamos! Ordenou Laura. Todos obedeceram imediatamente. Vinícius segurou a idosa pelos braços, enquanto Laura pegava seu casaco e os sapatos. Em silêncio, desceram as escadas e saíram para a rua. Pegue-a nos braços. Para o carro, rápido. Carlos, ligue o motor e saia daqui agora. Em menos de um minuto, já estavam no meio da rua, deixando a mansão para trás. Laura olhou para trás e viu que Vinícius havia acomodado a senhora na maca e colocado sua própria jaqueta sob sua cabeça. Bom trabalho, disse ela, enquanto discava para a polícia. Ainda não havia sinais de perseguição. Patrícia provavelmente ainda não tinha percebido o que estava acontecendo. Mas isso não duraria muito. O chefe estava furioso ao descobrir o que sua equipe havia feito. E as consequências já haviam começado a chegar. O diretor do hospital estava furioso. Vocês enlouqueceram. O que foi que fizeram? Sequestraram uma pessoa no meio do dia? Vou demitir todo mundo. Não precisa gritar tanto, respondeu calmamente a idosa. Eles me salvaram. Salvaram? Eles sequestraram. O hospital nunca tinha visto um caso tão escandaloso. O dia inteiro foi tomado por interrogatórios da polícia. Patrícia e Fábio foram levados para a delegacia, sentados na viatura policial, enquanto a idosa os observava da janela,
soltando um suspiro de alívio. E como vai ficar sozinha em uma casa tão grande, Ana? Perguntou Laura, preocupada. Vou contratar uma cuidadora por meio de uma agência, respondeu a idosa, dando de ombros, como se não fosse algo importante. Você tem algum parente próximo? Tenho um neto. Deve ter uns 30 anos já. E onde ele está? Ele sabe que a senhora existe. Tentei encontrá-lo, mas nunca consegui. Meu filho teve um grande amor, mas eles brigaram feio. Logo depois do parto, a mãe do bebê morreu. Ele ficou tão magoado que nunca quis saber do próprio filho. Para ele, o menino nunca existiu. Mas para mim, sempre existiu. Se eu o encontrasse, não me sentiria tão sozinha. Talvez você ainda consiga achá-lo. Eu também procuro meu irmão há anos. Mas nunca perdi a esperança. Se despediram. Laura se sentiu genuinamente tocada pela história de Ana e decidiu que, sempre que pudesse, a visitaria. Afinal, ambas eram almas solitárias, que perderam as pessoas mais importantes de suas vidas. Por que não poderiam se apoiar uma na outra? Era um dia de folga. Flávia saiu cedo para o trabalho, enquanto Laura ficou na cama por um longo tempo, aproveitando o calor do sol que entrava pela janela e o silêncio ao redor. Ela não tinha mais um lar. Mas, estranhamente, sentia-se melhor do que antes. Nenhuma cobrança da sogra. Nenhuma pressão. Laura tentou ignorar os pensamentos que menosprezavam seus esforços diários de cozinhar e limpar. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Ela hesitou antes de atender, se perguntando quem poderia estar ligando a essa hora. Oi! Soou uma voz animada e familiar do outro lado da linha. Daniel? Oi, Laura. Consegui descobrir algo. Você precisa vir até aqui. Agora? Sim, o quanto antes. Tem a ver com o meu irmão? Acho que você vai ficar muito surpresa. Laura mal conseguiu conter a ansiedade. Levantou-se num salto, vestiu-se apressadamente e saiu correndo. Ela não lembrava exatamente como chegou ao ponto de ônibus, nem qual trajeto seguiu. Seu único pensamento era: e se for ele? E se finalmente reencontrar Tiago? O que ele diria? Será que a reconheceria? Como ele viveu todos esses anos? E se ele a odiasse? Dúvidas e medos se misturavam dentro dela, mas, ao mesmo tempo, sentia-se mais esperançosa do que nunca. Finalmente, uma chance real. O ônibus a levou até a periferia da cidade, um bairro antigo e decadente. Conforme se aproximava do destino, a paisagem se tornava cada vez mais sombria e desoladora. Seu coração apertou. Se Tiago realmente estivesse ali, sua vida não tinha sido fácil. E isso era culpa dela. Ela desceu do ônibus, respirou fundo e se preparou para o que estava por vir. Que bom te ver! Sorriu Daniel ao avistá-la. Daniel parecia muito melhor do que na última vez em que se viram. Agora, vestia uma jaqueta bem ajustada, jeans e botas resistentes. Seus ferimentos já estavam quase cicatrizados, e por trás deles, revelava-se um rosto forte e marcante. Você está ótimo, comentou Laura. As coisas finalmente começaram a dar certo. Então sua vida melhorou? Sim, tudo está indo bem. Você me inspirou. Não estou mais vagando por aí como um mendigo. Consegui trabalho como zelador, e até me deram um quartinho para morar. Ele fez uma pausa e então apontou para um local adiante. A propósito, encontrei o homem que me vendeu a pulseira. Ele também trabalha como zelador. Mas tem um hóspede. Daniel lançou-lhe um olhar cheio de significado, e o coração de Laura acelerou. Era isso que ele queria dizer? Que, naquele porão, estava seu irmão. O irmão que ela procurava há tantos anos. Tão perto. Apenas 10 paradas de ônibus de distância. Sem dizer mais nada, seguiram por uma escada velha e desgastada. Ao descer, encontraram um corredor estreito. Laura sentiu um nó no peito ao imaginar que alguém pudesse viver naquele lugar úmido e escuro. Pronta? Perguntou Daniel. Ela respirou fundo e concordou. Ele abriu a porta. Do outro lado, havia um pequeno quarto improvisado. Camas simples cobertas com cobertores gastos, uma mesa encostada na parede, uma lâmpada pendurada no teto, uma pequena janela e, no canto, uma vassoura e uma pá. Boa noite, disse um senhor de idade, vestindo um casaco acolchoado e botas velhas.
Ele apontou para a cama. Ele está ali. Acabou de dormir. E então chamou com um tom tranquilo. Tiago, acorde. Você tem visita. Laura prendeu a respiração. O homem deitado na cama se ergueu levemente e olhou em direção à porta. No rosto, surgiu um olhar de surpresa, como se não acreditasse que alguém pudesse estar ali por ele. Eu? Perguntou ele, confuso, enquanto estendia a mão para pegar as muletas. Tiago ainda não havia se levantado completamente, e sob a luz fraca, era difícil ver seus traços com clareza. Mas as lágrimas de Laura já rolavam por seu rosto. Ele era muito parecido com a mãe. Tiago, sussurrou ela. Ele parou no meio do quarto, sem saber o que fazer ou dizer. Laura, sem hesitar, o abraçou com toda a força. Tiago largou as muletas e retribuiu o abraço. Bom, que ótimo, comentou o zelador, satisfeito. Um rapaz tão bom não deveria ficar sozinho. Ele sorriu e pegou suas ferramentas. Vou deixá-los à vontade para conversarem. Tenho trabalho a fazer. Eu também vou indo, disse Daniel, sorrindo. Agora, os irmãos tinham muito que colocar em dia. Tiago contou como foi parar no orfanato, como fugiu aos 15 anos e passou a trabalhar onde fosse possível. Recentemente, sofreu um acidente em uma obra, caiu e quebrou as 2 pernas. Sem dinheiro para uma cirurgia, foi forçado a viver com muletas e a pedir esmolas para sobreviver. Ele guardou o bracelete da mãe com carinho por muito tempo. Mas, no fim, foi obrigado a vendê-lo para comprar remédios. O zelador lhe deu abrigo quando não tinha mais para onde ir. E agora, Laura o havia encontrado. Vou alugar um apartamento nos próximos dias, e você vai morar comigo, disse ela, segurando a mão do irmão. Vamos marcar consultas médicas, começar seu tratamento. Ela sorriu. Agora tudo vai ficar bem. Tiago suspirou. Eu já tinha perdido a esperança. Eles se despediram, e Laura passou na casa de Daniel antes de voltar. O pequeno quarto onde ele vivia era bem mais organizado e acolhedor do que o porão onde Tiago ficava. E essa foto? Perguntou Laura, notando uma pequena moldura presa à parede. Meus pais. É a única foto que tenho deles. Ele sorriu com um pouco de melancolia. Devia guardá-la para não desbotar, mas sempre acabo tirando para olhar. Laura pegou o retrato e estudou os rostos. O homem na foto parecia estranhamente familiar. Sinto que já vi esse rosto antes. E de fato, ela já tinha visto. Mas não na TV. Aquele rosto estava nos álbuns de fotografia de Ana. A idosa costumava mostrá-los durante os chás da tarde, contando sobre a infância e juventude de seu filho querido. Laura demorou alguns instantes para conectar os pontos. Mas agora tudo fazia sentido. Voltar ao apartamento que compartilhava com Diogo foi uma experiência estranha. Antes, ela pensava que nada seria mais difícil do que arrumar suas malas e partir para sempre. Mas, no fim, tudo se desenrolou de um jeito inesperado. Ela abriu a porta com sua chave e entrou, tirando os sapatos no corredor. Uma voz feminina soou da cozinha, surpresa e alarmada. Quem é você? Laura virou-se e viu Tamires, ocupada preparando o jantar. E você? O que está fazendo aqui? Estou esperando o Diogo chegar do trabalho. A moça cruzou os braços e estreitou os olhos. Você é a empregada? De certa forma, respondeu Laura, rindo sem humor. Por dentro, no entanto, sentia-se humilhada e enojada. Ela entrou no quarto e começou a jogar suas roupas dentro das malas e sacolas, sem se preocupar em dobrá-las. Só queria sair dali antes que Diogo chegasse. Essa era sua única prioridade no momento. Tamires, ao que parecia, já tinha entendido a situação. Sem dizer nada, voltou para a cozinha, onde mexia distraidamente uma panela, visivelmente pensativa. Quando Laura já estava quase saindo, ouviu a voz da mulher a chamando. Espere um pouco. Ela parou e virou-se. Você era a esposa dele? Sim. Agora sou a ex. Tamires soltou um suspiro. Então ele enganou nós duas. Laura arqueou as sobrancelhas. Parece que sim. Me desculpe, eu não sabia de nada. Laura cruzou os braços, analisando a mulher. Mas você sabia que ele era casado, não sabia? Tamires desviou o olhar. Sim, mas... Ele me fez acreditar que o casamento já tinha acabado.
Disse que vocês não viviam mais como marido e mulher, que estavam juntos só por comodidade. Que você mesma não queria assinar o divórcio. Laura riu, sem humor. Ele te disse isso? Disse que você era fria, controladora, e que ele só não saía de casa porque não queria te deixar desamparada. Laura balançou a cabeça, incrédula. Então ele te convenceu de que era um homem bom demais para mim? Tamires suspirou, como se só agora estivesse entendendo tudo. Parece que sim. Laura deu de ombros. Apenas tome cuidado com ele. Eu também acreditei por muito tempo. Agora, ela via com clareza. Diogo não enganava apenas as mulheres ao seu redor. Ele vivia em uma mentira, enganando a si mesmo. Laura alugou um apartamento espaçoso de 2 quartos e levou Tiago para morar com ela. Após a cirurgia, ele passou por reabilitação e reaprendeu a andar. A transformação foi impressionante. Agora, era um homem jovem, cheio de energia e com vontade de viver. Decidiu voltar a estudar, recuperar o tempo perdido e conseguir um bom emprego. Não posso passar a vida toda morando com minha irmã. Preciso seguir meu próprio caminho, disse ele um dia. Laura ficou feliz por ele. Era exatamente isso que desejava. No trabalho, tudo parecia diferente. Nada de opressão, nada de espaços sufocantes. Ela finalmente respirava livremente. Nada mais poderia estragar seu humor. O longo divórcio finalmente havia ficado para trás, e Laura não poderia estar mais aliviada. Diogo, por outro lado, não teve a mesma sorte. Pouco tempo depois de trocá-la por Tamires, descobriu que a amante não era tão ingênua quanto parecia. Ela o pressionou para oficializar o relacionamento, exigiu que colocasse o apartamento no nome dela, e assim que conseguiu o que queria, o expulsou de casa sem olhar para trás. Sem dinheiro e sem lugar para ficar, ele tentou voltar para a casa da mãe. Mas Lúcia já tinha refeito sua vida, com um namorado novo. O homem era bem mais jovem que ela, charmoso e aproveitava muito bem a situação. Diogo, chocado e indignado, implorou por abrigo, mas a mãe apenas olhou com desdém e disse: "Ah, meu filho, eu já cuidei de você tempo demais. Agora cada um segue sua vida." Foi nesse momento que Diogo percebeu que nunca tinha sido prioridade para ninguém. Agora, sem esposa, sem casa e sem perspectivas, ele finalmente entendia o valor do que havia perdido. Mas para Laura, ele já não era nada além de uma lembrança distante. Ela tinha uma nova vida para viver. Os gêmeos do abrigo já engatinhavam e sorriam de forma tão doce sempre que a viam, que seu coração se aquecia. E depois de amanhã, ela e Daniel fariam sua primeira visita a Ana. Foi apenas ontem que a idosa lhe mostrou novamente aquelas fotografias, e de repente, tudo fez sentido. Agora, Laura entendia onde já tinha visto aqueles traços antes. No corredor do hospital, Vinícius a encontrou com um enorme sorriso no rosto. Ele mal conseguia conter a empolgação para compartilhar a novidade. "Laura, aconteceu." "O quê?" "O chefe foi demitido." "Como assim?" "Pegaram ele aceitando propina. Vendia atestados e laudos falsos por dinheiro." "Meu Deus!" Laura balançou a cabeça, surpresa. "E quem vai assumir o lugar dele?" "Dizem que será você." Ela regalou os olhos. "Eu?" Vinícius riu. Parece que sua maré de azar finalmente virou. Era difícil encontrar outra explicação para essa sucessão de acontecimentos. Até mesmo uma promoção, algo que ela jamais esperava, veio no momento certo. Talvez realmente fosse a hora de crescer. O encontro com Ana foi emocionante para todos. Assim que viu o neto, a idosa não conseguiu conter as lágrimas. Ele era a cópia do pai, seu filho querido, a quem ela nunca superou ter perdido. Pela primeira vez, Daniel abraçou um parente de verdade. Laura os observava e chorava junto. Laura chorava sem conseguir se conter. Ela mesma havia passado por emoções semelhantes há pouco tempo. Ana, sem hesitar, transferiu para Daniel tudo o que possuía: a casa, as economias, as ações. Ele refletiu sobre o que fazer e decidiu investir parte de sua herança em uma empresa de limpeza. Os anos que passou fazendo pequenos trabalhos como zelador não foram em vão. Suas habilidades com limpeza agora se tornavam um negócio promissor. A empresa cresceu rapidamente. Agora, ele podia se sustentar sem medo do futuro. E mais do que isso, começou a planejar algo que há tempos desejava.
Ele queria se casar com a mulher que sempre amou. Mas, quando finalmente tomou coragem e fez o pedido, Laura balançou a cabeça, atordoada. Não. Não posso, Daniel. Por quê? Ela respirou fundo. Eu quero muito isso, mas simplesmente não posso. Dentro de poucos dias, os documentos de adoção dos gêmeos estarão prontos. Ela sorriu com ternura. Já faz meses que os visito. Não posso abandoná-los agora. Eu os amo como se fossem meus filhos. Daniel segurou suas mãos e respondeu com seriedade. Eu sei, Laura. Ela olhou, surpresa. Mas você já pensou que eles não precisam apenas de uma mãe? Laura piscou, tentando entender. Você está disposto a adotá-los também? Sim. Ela mal conseguiu processar suas palavras. Então, na próxima visita ao abrigo, posso ir com você? Ela sorriu em meio às lágrimas. Sim. Até o último momento, Laura achou que isso nunca aconteceria. Mas ali estava ele, pronto para construir uma família ao lado dela. Tudo parecia um sonho, algo que poderia desaparecer a qualquer momento. Mas então o verão chegou. E com ele, o dia do casamento. Uma semana após a cerimônia, os recém-casados voltavam para casa, agora com 2 pequenos bebês nos braços. Um ótimo começo, brincou Daniel, colocando as crianças nos berços. Sim, Laura sorriu. Acha que essa história terá continuação? Ele segurou sua mão e olhou em seus olhos. Tenho certeza absoluta. E a abraçou, sentindo que, enfim, haviam encontrado a verdadeira felicidade. Se você gostou, não esqueça de deixar seu apoio clicando no botão de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, significa muito. Um grande abraço e nos vemos na próxima história.